Boa tarde, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé. Benedicite, hoje, 28 de fevereiro, e temos a nossa segunda palestra do nosso terceiro ciclo de palestras da Escola do Serviço do Senhor. O tema da nossa palestra desse mês de fevereiro é a discrição, a mãe de todas as virtudes. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A discrição, ela é uma palavra simples, mas de muita profundidade, uma profundidade insondável, vamos dizer assim. No coração da tradição monástica, ela é chamada de Mãe das Virtudes, porque ela orienta, equilibra e purifica todas as demais. Sem discrição, o zelo ele torna-se fanatismo. A austeridade, dureza, a caridade, o sentimentalismo, a justiça, severidade. Para nós, leigos e leigas, oblatos beneditinos seculares, chamados a viver o espírito da regra no mundo, a discrição é a luz que nos ensina a servir a Deus com equilíbrio, sabedoria e humildade. Na regra de Nosso Pai São Bento, encontramos no capítulo 64 uma afirmação luminosa. Abre aspas. A mãe das virtudes é a discrição. Fecha aspas. Não se trata de timidez ou silêncio forçado, mas de uma prudência espiritual que sabe medir, ponderar e discernir. São Bento, mestre da vida interior, compreendeu que a vida espiritual ela não é feita de extremos, mas de constância. A discrição, ela impede que nos percamos nos excessos e nos ensina a caminhar na veia estreita, mas segura do Evangelho. A própria Sagrada Escritura nos conduz a essa sabedoria. No livro dos Provérbios, lemos: os planos do prudente conduzem à fartura. E nosso Senhor nos exorta: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. A prudência evangélica não é a astúcia mundana, é discernimento iluminado pelo Espírito Santo. É saber quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar, quando corrigir e quando acolher. No coração da tradição monástica, a discrição ela é fruto da escuta. Escuta ao filho os preceitos do mestre e escuta com o ouvido do coração. Começa a regra de São Bento. Escutar é o primeiro gesto de quem deseja agir com retidão. O oblato secular inserido na família, no trabalho, na sociedade, precisa cultivar esta escuta interior para que na sua ação não seja impulsiva, mas inspirada. A discrição nasce de um coração que se deixa formar pela palavra. O saudoso Papa Francisco frequentemente recordava que o discernimento é essencial na vida cristã. Em diversas homilias, insistia que o cristão não pode agir apenas por emoção ou rigidez, mas deve perguntar-se: o que o Senhor deseja de mim agora? Também o saudoso Papa Bento XVI ensinava que a fé não é irracional, mas profundamente harmoniosa com a razão iluminada pela graça. A discrição é essa harmonia entre fé e razão,
entre coração e inteligência. E na tradição ascética, os padres do deserto já falavam do discernimento espiritual. Eles a consideravam a mais alta das virtudes, porque permite distinguir o que vem de Deus do que nasce do ego. Quantas vezes, sob a aparência de zelo religioso, escondem-se vaidade ou orgulho? A discrição desmascara essas ilusões e nos devolve a humildade. Para o oblato beneditino secular, a descrição é também fidelidade ao próprio estado de vida. Não somos monges enclausurados, mas participantes do carisma no mundo. A discrição, ela impede que queiramos viver práticas que não correspondem à nossa vocação concreta. Ela nos ensina a santificar o cotidiano, a mesa da família, o ambiente de trabalho, a convivência social. É no ordinário que a santidade floresce. A caridade, quando guiada pela discrição, ela torna-se verdadeira medicina para as almas. São Bento recomenda que o abade tempere todas as coisas, para que os fortes tenham o que desejar e os fracos não se desanimem. Esta é uma pedagogia de equilíbrio. Também nós, em nossas comunidades de oblatos, somos chamados a agir assim, sem rigor excessivo, mas também sem relaxamento. A discrição preserva a unidade. Onde falta, surgem conflitos desnecessários. Palavras impensadas, julgamentos precipitados. A carta de São Tiago adverte: todo homem seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar. Este é o programa de vida discreta. Escuta atenta, palavra medida, coração paciente. Há também uma dimensão profundamente poética na discrição. Ela é como luz suave do amanhecer que não ofusca, mas revela, como brisa leve que não derruba, mas sustenta, não faz barulho, mas transforma. É virtude escondida, silenciosa, quando invisível, e justamente por isso fecunda. Na literatura brasileira, encontramos ecos dessa sabedoria em Machado de Assis, que tantas vezes revelou com fina ironia os perigos dos impulsos desmedidos e da vaidade humana. Sua percepção aguda da alma nos recorda que o coração humano é complexo e precisa de autoconhecimento. A descrição nesse sentido é também lucidez sobre nossas próprias fragilidades. A discrição, ela é guardiã da humildade. Quem é discreto não busca aplausos, não deseja parecer, não transforma o serviço em palco. Recordamos as palavras de Jesus: quando deres esmolas, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. A vida do oblato é chamada a essa simplicidade escondida. Também na prática da oração, a discrição é necessária. Não se trata de multiplicar fórmulas, mas de permanecer fiel. A constância vale mais que o entusiasmo passageiro. São Bento organiza o ofício divino com equilíbrio, para que seja exigente, mas possível. Essa pedagogia continua válida para nós que precisamos harmonizar oração, trabalho e família. A Bíblia Sagrada nos mostra que até mesmo os grandes profetas passaram por momentos de ajuste e purificação. Elias, após o fervor do Carmelo, encontra a Deus não no vento impetuoso, mas na brisa suave. A discrição nos ensina a reconhecer Deus na suavidade e não apenas nos grandes acontecimentos. No campo das relações humanas, a descrição é caridade prática, saber não expor o outro, não comentar falhas alheias, não alimentar intrigas. O oblato, leigo, como fermento no mundo, deve ser presença pacificadora. Onde houver tensão, levar serenidade. Onde houver exagero, levar equilíbrio. A tradição beneditina, ela valoriza a estabilidade. Permanecer, perseverar, amadurecer.
A discrição sustenta esta estabilidade porque impede decisões precipitadas. Quantas escolhas erradas nascem da impaciência? Discernir é dar tempo ao tempo, é consultar, é rezar antes de agir. A discrição também ilumina o uso das palavras. Vivemos tempos de exposição constante, de opiniões imediatas e julgamentos públicos. O espírito beneditino, ele convida todos nós ao silêncio fecundo. Não um silêncio omisso, mas um silêncio que prepara uma palavra justa e necessária. No magistério recente, muitos documentos recordam a importância do discernimento na vida cristã. A Igreja, ela insiste que a consciência deve ser formada e iluminada. A discrição não é relativismo, é fidelidade inteligente ao Evangelho aplicada às circunstâncias concretas da vida. Há um risco permanente na vida espiritual, confundir intensidade com santidade. A discrição corrige essa ilusão. A santidade não é espetáculo, é fidelidade cotidiana, é acordar, trabalhar, rezar, perdoar, recomeçar. É perseverar quando ninguém vê. Para nós oblatos, beneditinos seculares, leigos e leigas, a discrição é ponte entre o mosteiro e o mundo. Recebemos a espiritualidade beneditina e a traduzimos em gestos simples. Não precisamos fazer coisas extraordinárias, mas fazer extraordinariamente bem as coisas simples. A discrição, ela é também pedagogia da cruz. Nem toda dor deve ser proclamada, nem toda aprovação deve ser dramatizada. Há sofrimentos que se oferecem em silêncio, como incenso que sobe invisível aos olhos, mas precioso diante de Deus. Na vida comunitária dos oblatos, dos leigos, a discrição nos ajuda a acolher as diferenças. Nem todos têm o mesmo ritmo, a mesma sensibilidade, o mesmo caminho. O olhar discreto é olhar misericordioso. Ele vê o outro como processo, não como produto acabado. Se a discrição é mãe das virtudes, ela gera frutos de paz. Onde ela reina a harmonia, não elimina conflitos, mas os conduz com serenidade. Não suprime a verdade, mas a comunica com caridade. É necessário pedir essa virtude em oração. Ela não nasce apenas do esforço humano, mas da graça. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro mestre do discernimento. Ele nos recorda as palavras de Cristo e nos guia à verdade plena. Que nesta caminhada do terceiro ciclo de palestras do nosso canal Escola do Serviço do Senhor, nessa segunda palestra, possamos redescobrir a beleza dessa virtude silenciosa. Que cada lar dos oblatos, dos leigos, seja escola de discrição. Cada ambiente de trabalho, espaço de equilíbrio. Cada comunidade, lugar de maturidade espiritual. Concluímos lembrando que a discrição não diminui o ardor, mas purifica-o. Não apaga o entusiasmo, mas orienta-o. Não enfraquece a fé, mas amadurece-a. Como luz suave que guia na noite, ela nos conduz com segurança pelos caminhos de Deus. E que sob o olhar de nosso Pai São Bento, aprendamos a viver essa sabedoria prática que transforma o cotidiano em liturgia e o serviço simples em oferta agradável ao Senhor. Assim, no silêncio fecundo da vida ordinária, cresceremos na verdadeira santidade, sustentados pela Mãe de todas as virtudes, a discrição. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço a presença de todos. Se tiverem dúvidas, perguntas, deixem aqui nos comentários, entraremos em contato com vocês. Siga-nos nas nossas redes sociais, entre no nosso grupo de WhatsApp. Estamos sempre disponíveis a ajudá-los na formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.